Quero falar da experiência que eu tive com o Purgatório. Foi horrível, foi legal. Foi uma experiência de quase morte. É, eu tava lá, isso aconteceu esse ano, 2024. Acho que foi em julho, foi a primeira parte. Foi 7 dias de primeira parte. Apareceu um terceiro olho pra mim, tipo uma imagem, como se fosse uma imagem de uma telinha na minha frente. Como se fosse uma tela, assim. Uma tela desse tamanho assim. Uma tela de um vídeo. Eu acho que a primeira coisa que apareceu era o Jovem Nerd e a Zagal aparecendo na minha frente. Na minha frente, assim, como se fosse um vídeo. Eu estivesse vendo um vídeo do Nerd Office. Aí eu achei legal, né? O problema é que eu tava passando mal, eu tava com enjoo, eu tava com vômito. Eu pensei que essa experiência do vômito e o negócio ia passar. A experiência do terceiro olho, eu sabia que era Deus colocando o terceiro olho. Aí nos 7 dias lá, eu vomitei umas, sei lá, 8 vezes. Eu passei mal. Aí. Aí tá. Aí eu senti eu senti como se alguém tivesse pegado meu coração. Meu coração tivesse com câncer, alguma coisa assim. Mas o câncer não, você não sente seu coração. Eu senti como se alguém tivesse pegado uma parte do meu coração, uma parte direita do meu coração. Como se tivesse um bebê pegando uma mãozinha no meu coração. Eu sentia meu coração, a parte direita do meu coração. Eu não sentia a parte inteira. É só a parte direita que tava segurando. Aí depois eu chorei. Depois, ao pensar, o Espírito Santo fez eu chorar. O Espírito Santo consegue controlar o sentimento. Ele consegue fazer você chorar do nada. Aí eu chorei por causa do. Eu chorei porque ele. Porque eu lembrei que. Porque o vídeo fazia eu lembrar que Judas morreu na cruz. Morreu na cruz, não. Morreu de suicídio. Puta que pariu. Ele morreu de auto. Auto-infligimento. Foi. E ele tava solitário quando isso aconteceu. Aí eu chorei por causa disso. Mas era o Espírito Santo chorando por mim. Eu não conseguia raciocinar essa informação, do Judas, da morte de Judas. É, aí, que mais? Aí isso foi 7 dias. Aí beleza, eu falei, beleza, nunca mais vou experienciar isso, né? Acabou. Chega, né? Aí depois eu experienciei de novo, eu me ferrei. Aí eu fiquei com dores no estômago. Fiquei com muita ânsia de vômito, fiquei vomitando o dia inteiro. Aí vomitei mais de 70 vezes, cara. Mais de 70 vezes vomitei. Como que eu sei disso? Porque dá pra contar, né? Mais ou menos assim, eu vomitei 5 vezes aqui. Aí eu vomitei 7, 8. Cada vez que eu fazia era um vômito que eu contava. Aí os caras do vídeo contavam pra mim, cara. Os caras galãs feios ficavam contando. Aparecia galãs feios na minha frente. Eles falando sobre filme, Casa TV, falando sobre filme. Aí aparecia o áudio do Ronald Rios que era de fake. Esse era de fake, dá pra ver que era de fake. Era de fake dos áudios do Ronald Rios lá no Oráculo. Oráculo Ulisses falando de mim. Aí intestino também, eu doei meu intestino. Eu tinha dores agudas no intestino, agudas no estômago. Aí eu tive uma sensação também de levar um tiro de espingarda e de shotgun no intestino. Foi doeu. Aí tem uma parte que a tripa torce também. Horrível. Aí várias partes horríveis. Essas 3 partes horríveis. Aí tem uma manipulação de saliva também que Deus faz eu salivar no, no, no pão e sentir ânsia de vômito. Aí faz eu vomitar. É uma pegadinha que ele faz pra zoar você. Aí depois ele controla a sua boca pra ficar falando com você. Aí você apresentou pra mim como Giovanni. Aí eu lembrei que Giovanni era o nome que eu tinha dado pra Deus Pai. Eu tinha dado Deus Pai o nome de Giovanni, porque eu era criança, era burro. Deu o nome de Deus, de Giovanni pra Deus Pai. Em vez de dar de Deus Pai, idiota, imbecil. Não precisava dar nome. Ou é Monad, né, que a gente chama, né? Monad. A filosofia chama de Monad, né? Não vejo de nome. É. Porque Yahweh tem nome, né? Giovanni não tinha. Giovanni não. Deus Pai não tem nome.
Aí eu tive que dar um nome dos pais de Giovanni, ele lembrou pra mim. Ele lembrou. Aí quando ele falou Giovanni, aí eu lembrei que era eu, que eu tinha dado o nome dele lá quando eu tinha 12 anos, eu tinha dado o nome dos pais de Giovanni. Burro. Não era pra ter falado nada com os pais. É ter ficado quieto. Aí ele me torturou, não sei por que, torturou, meu Deus, pai me torturou. Eu não sei por quê, eu sou burro, cara. Por que eu fui falar com Deus Pai? Burro pra caralho. Aí ele deve ter raiva de mim, porque eu se ferrei. Aí Deus Pai ficava zoando assim. Aí ele ficou contando na minha boca lá, ficava zoando. Aí ele falou uma besteira lá sobre um bebê lá, que o bebê era tranquilo, que era legal. Ele fez uma coisa lá feia lá, que quando o bebê. Ele fez isso quando o bebê tava dentro da barriga da mãe, ele fez uma coisa bem feia. Eu não vou falar, mas você já sabe o que que é. É. Tem a ver com a coisa. Estrufo, cara. Cara, aí eu fiquei muito bravo, cara, com essa informação. Quando ele falou isso, foi blasfemoso, cara. Foi horrível quando ele falou isso. Aí depois ele falou que ele não ia fazer mais, que era só brincadeira. Mas ele tava zoando, eu. Ele não fez isso. Ele tava querendo mexer com minha mente. Pra ver se eu fico bravo, né? Porque qualquer pessoa ia ficar brava pra caralho. Se dois pais fizessem isso com uma criança, fizessem algum mal pra uma criança, ele ia ficar super bravo. Apesar que ele tava fazendo mal pra mim. Eu já tava triste porque ele tava fazendo mal pra mim. Mas ele tava fazendo eu rir. Ele tava fazendo eu rir e tava me torturando, mas tava fazendo eu rir. Tava torturando, mas tava fazendo eu rir. Era estranho. Aí nos vídeos lá falava que eu era amigo de Marcos Mion, que era amigo da família dele. Aí o rapaz Danilo Gentili lá rindo, igual um retardado, igual um bobão, assim, ele sempre rindo, assim. Sempre rindo assim, né? Que eu achei engraçado. Aí tem o Murilo lá falando assim, falando uns negócios que é verdade. Ó, não faz isso não. Fica tranquilo. O Murilo Couto falando bem de mim. Ele falava umas palavras asseguradoras pra mim. As coisas legais. Aí o Ulisses Balbino. É. Aí apareceu um deepfake bem louco, que era um vídeo. Não sei se eu consigo achar. Tem uma vez que a Manu Magalhães foi na MTV, cara. Ela foi na praia com o João Gordo, na MTV. E ela tava de óculos. E eu vi esse vídeo. Da Malu na MTV. No meu quarto olho. Aí eu fiquei vendo eles conversando assim no quarto olho. Malu Magalhães na MTV. João Gordo. Pode pesquisar aí. Malu Magalhães MTV João Gordo, você vai achar o Gordo Tic Show. Esse vídeo aí. Eu vi esse vídeo no quarto olho, cara. Eu vi esse vídeo no quarto olho. Eu vi esse vídeo no quarto olho, cara. Ah, tá. Não dá pra colocar. Mas eu vi esse vídeo no quarto olho e foi engraçado. Ver esse vídeo. Mas esse vídeo não existe porque... Como eles vão voltar no tempo, né? Só se eles dublassem, né? Dublassem no Eleven Labs. Mas parecia muito real, cara. Parecia que tava no Eleven Labs, que eles tinham dublado no Eleven Labs. Mas é muito perda de tempo. É Deus que controlou o espaço-tempo pra fazer um deepfake, cara. Porque ele consegue fazer deepfake. O deepfake que eu fiz, que eu vi, né? Que eu fiz. Como que eu vou fazer um deepfake que eu vou ver? O deepfake que eu vi foi da a Luciana Gimenez conversando com a Andressa Soares, que eu vi um deepfake elas conversando. Conversando sobre várias coisas, sobre Giovanni. A Luciana Gimenez falando sobre Giovanni. Falando, ela falou assim sobre Visideg. Como que ela vai saber que Visideg existe, cara? A Luciana era muito louco porque eles sabiam de uma informação que acontece no futuro, mas estava em 2015. Porque o vídeo era de 2015, porque a mulher Melancia foi na Luciana Gimenez em 2015. Não foi? Foi 2015 ou 2017, alguma coisa assim. Como que ele sabe da Visidec? Visidec nem era famosa na época. Entendeu? Então, coisas assim que destrói o espaço-tempo.
É muito coisa que Deus criou pra me mostrar, pra fazer eu rir, cara. Porque era uns negócios nada a ver, cara. Tem uma parte lá que eles falam sobre, tipo, sanguíneo lá, que tipo, sanguíneo tinha a ver com o nosso rosto, que eu sou O mais, aí o Finn Balor é A mais, não sei o que, por causa do rosto dele parece um A. Aí tinha uma parte do... Aí meus amigos têm um sangue B+, não sei o que. Aí fala do meu amigo, aí fala do Pink, que era um cara que vinha aqui. Aí fala que eu era amigo. Aí eu tenho memórias do Pink, que na escola, quando eu tentava empurrar ele, mas ele não conseguia ser empurrado. Aí ele usava óculos. Ele usava óculos. Aí a gente gravava uma série chamada Amigos de FTP. E não existe essa série. Amigos de FTP. A gente pegava o celular, a gente começava a gravar uns vídeos. Amigos de FTP. Aí tinha o Pink, que era o Ricardo Farias. Que era um cara aqui que frequenta nosso canal, mas sumiu. Ele tava lá na série. Aí, tipo, ele era mó serião, né? Eles usavam óculos, usavam série. Aí ele ficava assim, assim, não sei. Aí dando ria. Aí gravamos a série, mas não existe essa série. Essa série nunca foi gravada, cara. Não ia saber a mente FTP no YouTube, ia tá no YouTube, cara. A gente nunca gravou essa série. Amigos de FTP. Seria legal. É. Mas aí é como se eu tivesse amigo, sido amigo do Pink, sendo que eu nunca fui amigo do Pink. Outra mentira que ele fala que Pink também é patrocinado por uns caras ricos, que é patrocinado por uns caras ricos também, que a mãe do Pink é anticristo. Eu não sei, às vezes ela é, né? Eu não conheço a mãe do Pink. Mas aí que eu sei quem que é o Pink. Eu nunca conheci o Pink, cara. Eu só conheço meu outro amigo, cara, Luiz Felipe. Esse eu conheço. Mas se eu perguntar pra ele se eu falar com Jesus pra ele, ele vai falar que não, vai falar que eu nunca conversei com Jesus. Porque nos outros anos, posteriores a esse, Jesus não ficava ligando pra mim, ele não ficava ligando pra mim. A gente esquece. E é por causa da amnésia seletiva. A gente vai esquecendo o que vai acontecendo. O que acontece. Eu sei que foi engraçado essa entrevista aqui. Esquizofrenia explica. Nada disso discípulos de Jesus comparando eu e meus amigos durante vários anos, desde que nasci, na amnésia seletiva a eles. Esquizofrenia explica tudo, não existe isso, cara. Como que você separa a esquizofrenia do sobrenatural? Não tem como você separar pela seu paradigma. Não tem como separar a esquizofrenia do sobrenatural. Tudo é esquizofrenia. Você vive, você é esquizofrênico, porra. Você falar assim, uma informação factual. Vamos dizer assim. A, a Fátima Bernardes casou com William Bonner. Isso aconteceu. Mas falando, não, todo mundo é esquizofrênico. Isso nunca aconteceu. Todo mundo é esquizofrênico. Isso nunca aconteceu. A Fátima Bernardes nunca se encontrou com o William Bonner. E essas fotos aí são Photoshop. São Photoshop. Entendeu? Entendeu? Isso não existe, cara. Entendeu? Dores agudas que eu tive no estômago, que foi horrível. Aí eu pensei que todo mundo ia se ferrar também, né? Todo mundo ia se ferrar igual eu, mas eu acho que não. Espero que não. Eu espero que ninguém sinta dor igual eu. Porque eu me ferrei. Eu senti muita dor. E ainda tô sentindo dor ainda. No intestino tá doendo. Não sei se é por causa do purgatório. Espero que não. Espero que vai passar essa dor. Porque dói. Aí tem um vômito também que dói também, que dói a barriga, parece azia. Aí no vídeo, ficava zombando eu, era tipo, zombaria eu. Era tipo o Ulisses Balbino falando assim, ó, vômito espiritual. Aí aparece o Bob Fernandes falando assim, vômito espiritual. Aí eu ia no banheiro, aí eu pensava que ia vomitar e doía meu estômago. Fazia assim o estômago. Doía meu estômago, cara.
Aí doía pra caralho, parecia uma azia, cara. Aí eu vomitei assim umas 33 vezes, cara. Várias vezes vomitei assim, doeu. Aí lá no banheiro, era no banheiro, eu falei, ih, tá vomitando no banheiro. Tá urinando e no banheiro vomitando ao mesmo tempo. Aí ele ficava zoando, você tá jogando videogame e tá vomitando ao mesmo tempo enquanto tá jogando videogame. Tá bebendo água e tá vomitando ao mesmo tempo. Aí eu vomitei no, na grama também, foi horrível. Aí eu vi o espaço-tempo mudar. Ah, deixa eu contar a experiência que eu tive na guarda. Fui pra guarda municipal. Aí eu fui fazer uma prova e eu fiquei 5 minutos no banheiro. 3 minutos no banheiro eu fiquei. Aí eu só fui no banheiro, não urinei, aí eu saí. Quando saí, o cara falou assim, já passou 2 horas. Como que passou 2 horas? Passou 2 horas. Falou que passou 2 horas. Passou 1 hora e meia e já tinha passado a hora da prova. Eu não consegui fazer a prova, fui reprovado da prova. Por causa de Deus que teleportou eu. Ele teleportou eu. Ele teleportou eu. Aí teve outra ocasião que eu tava aqui em casa, eu tava olhando pro relógio. Aí era tipo meia-noite. Aí passou um tempo, aí já era 4 horas da manhã, já era 5 horas, já era 6 horas. Passou rapidão o tempo. E ou era a mudança do espaço-tempo do céu, ou era o céu mudando, ou era o relógio mudando. Alguma coisa, porque o tempo não passa tão rápido assim. Aí eu falar que eu tava dormindo em pé, não existe isso. Sonâmbulo em pé? Eu não sou sonâmbulo. Sonâmbulo em pé é esquizofrênico. Não existe isso. São eventos sobrenaturais que isso aconteceu comigo. E quando acontece com você, você tá ferrado. Porque como que você prova isso? Não tem como provar. Você é esquizofrênico pra todo mundo. Você é esquizofrênico. Então, qualquer coisa mística é considerada estúpida e imbecil. Porque você é esquizofrênico. O que mais? Eu sei que Deus Pai me torturou e ninguém conseguiu me proteger. Jesus não consegue me proteger da tortura. Eu fui torturado. Senão já ia ter me protegido. Já fui torturado. Mas eu espero que eu não seja torturado mais ainda. Eu espero que ninguém daqui da Terra seja torturado também. Eu vi também séries de filmes no Purgatório. Eu vi o final do Ruby Sparks. Eu vi o Paul Dano. Agora eu lembrei do dublador. Tava tentando lembrar do dublador que eu vi. O dublador do Paul Dano é o Felipe Drummond. Eu ouvi o Felipe Drummond, a voz do Felipe Drummond. Era ele, eu acho. Eu não sei se era ele. Mas era um cara com a voz muito parecida com o Felipe Drummond. Ele fala assim, cara do céu. Ele fala assim. Em algum filme ele fala isso. Felipe Drummond fala isso. Felipe Drummond dublou o Evan Peters no Jeff Drummer aí. Aí eu vi o Felipe Drummond dublando o Paul Dano no filme Ruby Sparks 2. Ele fala assim, cara do céu. Eu vi um filme onde tá o Jonah Hill e o Paul Dano olhando pra uns periquitos na árvore. Eu falo, olha esses caras, os periquitos se brigando. Aí eles falam assim, será que a gente mata ou não os periquitos? Os caras, eu acho que era um filme de caça, tá? O Paul Dano com um chapeuzinho de caça e o Jonah Hill também com... Jonah Hill com equipamento lá de caça. Caça na selva. Era um filme que não existe, que era Paul Dano e Jonah Hill, que seria legal pra cacete. Mas não sei do que se trata o filme. Eu só sei o filme que se trata do Ruby Sparks 2. O Ruby Sparks 2 se trata do Paul Dano se autodesenvolvendo. É o Paul Dano perdendo a Ruby. Perdendo a Ruby. Eu até queria fazer um livro sobre, né? Mas eu acho que esquece essa porra de livro. Não vai dar certo. Eu queria que tivesse Ruby Sparks 2. Mas tem que falar com a Zoe Kazan. Ela que tem que fazer o filme. Ruby Sparks 2. E eu queria que já tivesse esse filme. O Ruby Sparks 2 é sobre
O Calvin, que é o protagonista, casando com a Ruby. E dando errado, porque a Ruby foge. O casamento não dá certo. A Ruby foge. Aí o Calvin tenta achar ela, mas ela não existe. Porque ela é a criação do livro. Aí tenta escrever no livro lá que ele acha a Ruby, que ele consegue achar a Ruby, que ele vira carismático. Aí começa a funcionar às vezes, aí começa a não funcionar. Aí ele começa a ficar louco. Aí ele começa a se auto-desenvolver. Ir na academia, ir no Muay Thai. Aí ele começa a lutar. Aí os caras falam assim: você é bom na luta, você é bom em piano, você é bom na música, né? Aí ele aprende rápido, né? Aí ele vai no psiquiatra lá, né? Ele começa a ficar louco porque não consegue achar a Ruby, né? Aí ele vai na delegacia lá e não consegue achar nada da Ruby porque a Ruby não existe, porque ele criou a Ruby Sparks. Aí no final ele encontra a Ruby, né? Mas ela tinha sido esfaqueada. Ela tinha sido esfaqueada, cara. Ela foi esfaqueada e estrufada por uns caras lá, uns bandidos. Aí o Carl fica super mal com isso. Aí ele pega uma arma. ele, pe- ele pega uma arma de brinquedo. Né? Ele pega uma arma. Ele pega uma arma e vai lá tentar se fazer sudoku em si mesmo. Mas aí não funciona a arma. A arma não funciona. Aí a câmera vai pra trás, aparece um cara que parece o Richard Gere, mais jovem, um cara com cabelo grisalho. Aí aparece o Richard Gere virando a cadeira e escrito assim na mesa dele tem um caderno. Um caderno não. Tem umas folhas. Aí tá escrito assim, Calvin. Ou seja, esse cara aí que tem cabelo grisalho, criou o Calvin. Ele não existe, Calvin não existe. E Calvin. O Calvin foi controlado por esse cara. Começou a ser controlado por esse cara. Então esse cara tinha os poderes da magia. Igual o Calvin tinha os poderes da magia, conseguia escrever Ruby Sparks. E o Ruby Sparks começou a existir. Do mesmo jeito que esse cara aí começou a falar sobre Calvin. E Calvin foi controlado por ele. Aí esse cara aí, o clone do Richard Gere, que não é o Richard Gere, controlava o Calvin, o que ele fazia. Ele ficava meio doido assim, falando assim, o que eu tô fazendo? Aí ele conseguiu uma namorada. Aí ele conseguiu uma namorada, mas aí ele teve que terminar com ela. Porque ele mesmo terminou com ela, que era uma namorada legal, que ele encontrou na igreja. Aí terminou com ela. Aí ela se mudou, aí ele perdeu os dados dela. Ele perdeu. Ela tinha se mudado, ele não conseguiu encontrar ela. Aí ele ia conseguir namorar uma menina tão legal como a Ruby, mas ele não, porque ele fez cagada. Ele fez cagada porque o cara lá tava controlando o que ele tava fazendo. Aí acaba o filme assim. O Calvin descobrindo que ele não existe. E tem os filmes também que não existem também do, do Star Wars também. Que tem o Star Wars Collision, que seria com o Ronald Hughes, mas se ele fosse magro, mas ele não é magro, ele é obeso. Então não ia ser legal. Não ia estar apto. Mas ia ter Ellen Fanning, Dakota Fanning, Jordan Fisher. Ia ter o. Ia ter o. Jeff Lindsay, não. O Ross Lynch ia ser legal. O Ross Lynch ia ser um Sith legal. Ia ter. Ia ter Andrew Driver. Ia ter Daisy Ridley. Ia ser uns Grey. Ia ser uns Grey. Ia ser cinza. Eles tinham que ser cinza, Dark cinza. Cinza escuro. Eles iam ser Dark Grey. Cinza sombrio. Eles iam sendo membros do cinza sombrio. E eles iam ser da ordem sombria, dos cinzas. Eles iam ser cinzentos. 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 Os cinzentos. Aí ia ter uma piadinha com umas, uns Jedi que se deu não. Deu não, os desconhecidos. Que são os Jedizinhos lá que só tem a mulher lá. E elas lutam lá. E uma delas já saiu da. Cara Delevingne ia ser um Jedi. Ia ter vários famosos no filme, no Star Wars. Ia ter vários famosos. E
Aí ia ter o Ronald Rios ia ser legal. Porque ele ia ser um cara que sabe pilotar, ele ia ser amigo do Han Solo, ele ia ser amigo de um monte de gente. Aí ia ser legal. Aí até a Millie Bob Brown com o Leia Organa e Sebastian Stan com o Luke Skywalker. E Luke Skywalker ia ser um babaca total. E ele ia matar todo mundo, ele ia matar uns Grey lá. Uns Jedi Grey lá, uns bebê Grey. Esse é uma merda. Ele ia fazer igual que o Manakin fez, cara. Matar os caras lá. O Anakin não invadiu lá o Templo de Jedi. Ele matou os bebês, cara. Matou as crianças, cara. Não foi legal. É. Aí, os Jedi. Ia ser 4 facções de Jedi. Os cinza Dark e os cinza Light. Aí eles se subdividir. Aí ia ter o Jordan Fisher lá. O Jordan Fisher ia ser foda. Eu vi uma cena do Jordan Fisher assim. No penhasco, assim, tava segurando assim. Ele tava segurando assim. Aí tava se balançando assim. Foi legal essa cena. Eu vi, só eu vi. É ruim que só eu vejo essas coisas. E ninguém mais vai ver, porque esse filme não existe, cara. Esse filme não existe. Essas cenas não existem, cara. Não existe. Mas é foda, cara. Os filmes do Star Wars que não existem aí. Aí também eu vi lá que eu consegui comprar os direitos de Star Wars. Eu não, não tem como comprar os direitos de Star Wars. É muito caro, cara. Não tem como. Nem o Marcos Mion consegue comprar os direitos de Star Wars. Pra ajudar, pode ser, né? Pra ajudar a roteirizar, pode ser. Mas comprar, não. Outra coisa também que eu tô com medo de. É, eu tenho memórias inseridas, cara. Uma memória fui estufrado, uma mulher no mendiga. Uma moradora de rua, eu não lembro. Eu não lembro. Mas eu lembro a memória. A memória eu tenho, mas eu não sei se era verdade ou não essa memória. Pode ser mentira, pô. Mas eu lembro que o Zezo, do WWE em geral, viu essa cena. Eu acho que ele viu. Eu tava no corredor do, da escola. Aí tem que perguntar pro Zezo, cara, se ele estudou comigo. O Zezo do WWE em geral. Se alguém conhece o Zezo, pergunta pra ele. Ele vai falar, provavelmente vai falar que não, cara. Ele vai falar que não me conhece. E eu nunca fui estufrado. Eu não entendo. E aí tem uma vez que o Zezo, esse Zezo do WWE em geral, ele, ele nasceu de novo lá, ele começou a andar assim, igual um zumbi, assim. Aí ele dormiu, cara, desmaiou, cara. Ele dormiu do nada, esse eu lembro. Eu lembro que o Zezo dormiu do nada. Ele era na minha sala. Aí ele dormiu do nada, cara. Eu quero saber só se o Zezo tem a mesma idade que eu, cara. Ele nasceu em 98. Isso tem que saber. Aí dá pra saber se ele estudou comigo. Se ele já morou em Mato Grosso do Sul, cara. Se ele morou em Mato Grosso do Sul, tem 90% de chance dessa história ser real. Essa história de estudar com os ex ser real. Se ele morou em Mato Grosso do Sul. Mas é porque eu lembro muito do Zezo, cara. Ele ficava lá, cumprimentava ele, era legal. E ele tinha barbichinha lá. Ele tinha testosterona, cara. Ele tinha barbicha antes. Ele tinha testosterona. Com 14 anos ele tinha testosterona. Mas, mas isso que eu queria contar, pessoal. Essa é a minha experiência no purgatório que Deus me mandou lá. Me ferrei. Passei mal. Teve manipulação do coração também. Manipulação, parecia que tinha serotonina no meu coração, doía. Parecia que tinha serotonina. Parecia que tinha pegado a agulha e colocado serotonina no meu coração. Aí doía. Foi de uma sensação ruim, cara. Aí teve uma vez, umas 4 vezes que eu quase desmaiei, cara, de dor no estômago também, no intestino. Dor horrível no intestino aguda. E quase morte, cara. Aí o vídeo lá ficava zoando eu, falando assim: você tá com dor no intestino? Não sei o que, ficava zombando de mim. Quando eu tava morrendo com dor no intestino. Era Deus zoando eu. Isso que era horrível. Não era legal.
Eu não sei se isso vai acontecer com todo mundo. Eu espero que não. Eu espero que isso tenha acontecido comigo e já era, acabou. E nunca mais tortura. Porque Deus pode torturar a gente, né? Esse pode mudar de ideia. Eu espero que tenha um Deus acima dele, né? Deus acima de Giovanni. Aí esse Deus acima de Giovanni seja amável e não torture ninguém. É, mas aí ele não viu eu sendo torturado, né? Ele não viu. É uma merda. É difícil resolver isso aí. E pode ter vários deuses, né? A gente não sabe o que tá falando porque a gente não tem acesso a eles, a gente não consegue falar com eles. Então tá. Valeu, pessoal. Tchau.